Em abril de 1968, há 50 anos, Stanley Kubrick lançava o que seria um dos mais importantes filmes de ficção científica de todos os tempos, 2001, Uma Odisseia no Espaço. Nesses Segredos do Cinema especial, em homenagem ao aniversário de meio século do filme, vamos mostrar em 3 episódios como 2001 inaugurou o gênero sci-fi em Hollywood, como Kubrick influenciou o cinema com a sua narrativa e suas inovações tecnológicas, e qual é a simbologia por trás de um filme tão complexo. Essa nova temporada de Segredos do Cinema existe por um esforço de vocês que pediram muito pela volta do programa nos comentários e também por causa da ESPM, que acreditou no nosso conteúdo e que também está com curso de graduação de cinema e audiovisual em São Paulo. Olha só, é perfeito para você que curte a nossa série e quer trabalhar com cinema. E o legal do curso da ESPM é que eles usam uma metodologia diferenciada, focada em questões técnicas e estéticas, sem deixar de lado o embasamento em negócio. Porque além de entender dos bastidores e da produção de cinema em si, você vai sair entendendo do negócio como um todo, para realmente se tornar um empreendedor. No fim, você tem um currículo especializado e individual, pronto para o mercado de trabalho. Para saber mais, é só ir no link na descrição do vídeo, e agora, vamos para o espaço. Se você pesquisar no Google lista de melhores filmes de todos os tempos, provavelmente vai encontrar 2001, Uma Odisseia no Espaço, pelo menos no top 10. Mas é muito comum a gente se deparar com pessoas que ficaram entediadas quando assistiram o filme. Afinal, é um filme silencioso, às vezes arrastado, e de repente entra numa piração difícil de saber o que está acontecendo. E aí fica a pergunta, 2001 é uma obra-prima ou é um filme chato, superestimado? Pra você que cochilou assistindo o filme, aqui vai um resumo da história. 2001, Uma Odisseia no Espaço é dividido em 4 partes. A primeira, Nascimento do Homem, retrata a história de um macaco, que no roteiro é chamado de Moonwatcher, que tenta sobreviver com seu bando na savana africana. Os macacos são herbívoros, eles brigam por plantas com outros animais e disputam um pequeno lago com um grupo rival, até que o bando de Moonwatcher se depara de repente com um monolito, um objeto alto e retangular, e se aproxima para descobrir do que se trata aquilo. Na cena seguinte, ao se deparar com a carcaça de um animal morto, Moonwatcher tem uma epifania. Ele usa um dos ossos para estilhaçar o crânio do animal e se dá conta que tem em mãos uma ferramenta de batalha. A ideia ajuda o bando a espetar o grupo rival e matar outros animais, o que inaugura a era carnívora da humanidade. Quando Moonwatcher arremessa o osso para o alto, temos a icônica cena de transição que viaja da pré-história para o espaço sideral. A segunda parte, que não tem título, conta a história do Dr. Heywood Floyd e sua viagem para a Lua. Ele esconde os propósitos da sua jornada para um grupo russo e, ao chegar em seu destino, encontra outro grupo de cientistas em solo lunar. Lá, eles encontram de novo o monolito e até posam para uma foto. Só que a pedra emite um barulho agudo e ensurdecedor. No clímax da tensão, o filme corta para a terceira parte, chamada Missão Júpiter, 18 meses depois. Nesse ponto, sem o Dr. Floyd, estamos em uma nave circular que gira como uma roda no espaço. David Bowman e Frank Poe estão a bordo com outros 3 astronautas que hibernam cada um em sua cápsula. Outro tripulante é o supercomputador HAL 9000, responsável por manter a nave em funcionamento. Quando os astronautas descobrem uma possível falha no computador infalível, eles conspiram para desligá-lo e assumir eles mesmos o controle da nave. If it were proven to be malfunctioning, I wouldn't see how we'd have any choice but disconnection. I'm afraid I agree with you. Mas HAL descobre a trama, mata Frank e os outros astronautas que estavam hibernando. Ao confrontar Dave, HAL acaba superado e é desligado pelo sobrevivente, que parte para concluir sozinho a missão no 5º planeta. A quarta parte recebe o nome de Júpiter e Além do Infinito e narra a viagem de Dave no espaço-tempo. Ao se aproximar da atmosfera jupiteriana, ele atravessa uma Stargate de luzes, cores e formas até pousar, já envelhecido, em um quarto barroco futurista. Ao sair da nave, Dave se depara consigo mesmo em outros 2 diferentes estágios da velhice. Prestes a morrer, ele estica a mão em direção ao monolito, que aparece repentinamente no quarto. David finalmente evolui de um velho moribundo para um bebê envolto em uma placenta brilhante e faz o caminho de volta para a Terra. Comparado com filmes hollywoodianos ou até mesmo com alguns filmes cultos, dá para considerar que 2001 é um filme que tem, digamos, um ritmo diferente. Isso não é apenas uma impressão. Dos 144 minutos de película, só há diálogo em 40 minutos. Ou seja, por mais de 1 hora, ninguém fala nada. Mas será que a gente fica entediado com 2001 porque a gente está acostumado com a cadência frenética de um filme mais pipoca? Na real, o filme gerou a mesma sensação de monotonia quando ele estreou em Washington no final da década de 60. Em seu livro Sobre os Bastidores de 2001, Uma Odisseia no Espaço, lançado em 2018, o Michael Benson escreve que no intervalo da premiere do filme, as pessoas
simplesmente levantavam em silêncio e saíam da sala, sem bater palma. E isso deixou os produtores e os realizadores que estavam lá bem angustiados. E uma crítica do New York Times na época argumenta que o filme está em algum lugar entre o hipnótico e o enfadonho. Outra crítica da Harper's Bazaar alega que o apelo do filme, nebuloso e reflexivo, talvez seja o de levar seu público chapado para fora desse mundo para uma visão consoladora de um espaço gracioso. Portanto, se você achou o filme maçante, você não está sozinho. When I first saw 2001, I didn't like it, and I was very disappointed. And then 3 or 4 months later, I was with some woman in California, and she was telling me what a wonderful film it was, and I went to see it again, and I liked it a lot more the second time I saw it. And then a couple of years later, I saw it again, and I thought, gee, this is really a sensational movie. 2001 definitivamente não é um filme convencional. Algumas opções narrativas do Stanley Kubrick vão contra os padrões do cinema de entretenimento e por isso o filme dá a impressão de marasmo. A primeira delas é a troca constante de protagonistas. A transição por 3 diferentes personagens condutores da narrativa não permite que você, o espectador, crie vínculos mais profundos com a história. Quando você começa a embarcar com o Dr. Floyd e a sua jornada para a Lua, por exemplo, o filme simplesmente encerra a trama e inicia uma nova, agora dentro da nave comandada por Hall. Já na primeira parte do filme, a conexão com o protagonista não acontece, porque sequer dá para identificar quem é o Moonwatcher no bando de hominídeos. Só a mudança da terceira para a quarta parte do filme não exclui a participação do astronauta Dave Bond. Mas, na parte final, a narrativa abre mão de causalidade e dá lugar para uma completa indefinição do espaço-tempo, o que gera uma enorme confusão na cabeça de quem está assistindo. Outra escolha narrativa em comum é pela superficialidade dos personagens, o que complica ainda mais a conexão entre o espectador e a história. O filme não permite que o público acesse cada personagem em sua intimidade. Quando o Dr. Floyd conversa em uma videoconferência com a filha na Terra, a gente tem um breve contato com o lado emocional do cientista, mas nada que vai além de uma relação genérica de pai e filha. Na terceira parte, Frank Post está lá fazendo exercício pela nave, jogando xadrez contra o Hall, falando com os pais por um Skype futurista, mas nada que revele de fato alguma nuance de caráter. Já David Bowie é fechado e frio, que dá caminho para uma certa revelação sobre ele, mas que não passa disso. Dessa forma, Kubrick não permite que se construa empatia por qualquer pessoa dessa história. Além de trocar de protagonistas e não desenvolver seus personagens, 2001 também estimula um falso senso de antecipação. Ou seja, o filme quase nunca cumpre as expectativas que cria no espectador. Quando Kubrick mostra os 3 astronautas hibernando nas cápsulas e anuncia o momento em que eles vão acordar, o narrador anuncia um provável evento do futuro da narrativa, o que forma uma expectativa. Para você ter uma ideia, o Kubrick usa a mesma técnica do anúncio telegrafado ao focar 2 vezes em plano próximo no aviso parafusos explosivos na porta da pequena nave. Nesse caso, ele cumpre o senso de antecipação e de fato explode os parafusos mais adiante na trama. No outro caso, ao estabelecer conflito entre os astronautas e o computador Hall, o espectador já projeta o despertar do resto da equipe como um componente fundamental da solução ou da complicação do embate. Mas o que acontece é que o computador mata os tripulantes adormecidos e frustra essa espera do público. É uma decisão surpreendente, sem dúvida, mas que diminui a intensidade do conflito no final da história. Dito isso, como ainda tem gente que considera 2001 uma Odisseia no Espaço uma obra-prima? Para responder a essa pergunta, a gente precisa analisar o filme por um outro ângulo. Vamos pensar assim: se as 4 partes são narrativas independentes, é preciso entender o que as conecta e o que unifica tudo dentro do filme. Claramente não é o conflito, já que as histórias se interrompem para dar lugar a uma nova, logo, 2001 não tem unidade dramática. Mas qual é o coração do filme então? Quando nos deparamos com histórias fragmentadas, seja um filme ou um episódio de uma série, a gente conclui que o que há em comum entre elas é o tema. E para encontrar esse tema, a gente precisa primeiro buscar os elementos que estão em todas as partes do filme. Sobre isso, a primeira coisa que vem à cabeça é a recorrência de comida. Moonwatcher, Dr. Floyd, Frank, David, novo e velho, aparecem comendo no filme. O macaco faz um banquete carnívoro, o cientista suga a comida por um canudinho e depois come sanduíches de presunto com a tripulação, os astronautas comem um patê saborizado e o velho Dave faz uma nobre refeição na sua sala barroca. Mas relacionar comida com uma odisseia espacial faz sentido em um tema profundo capaz de justificar o filme como uma obra-prima? Né. Vamos passar para outra teoria. O próximo elemento recorrente são as menções ao nascimento. O nome da primeira parte chama-se Dawn of Man, que significa Nascimento da Humanidade. Na segunda parte, o Dr. Floyd dá parabéns para sua filha pelo seu aniversário, assim como os pais de Frank fazem no aniversário do astronauta.
Por fim, o bebezão gigante que sai da cama para planar no espaço de volta para a Terra simboliza o início da vida. Será então que o grande tema do filme é o nascimento? Segura essa ideia. O monolito aparece 4 vezes ao longo do filme, mas não está em todas as partes. Em cenas muito parecidas, macacos e astronautas rodeiam e tocam na pedra na primeira metade do filme. As cenas seguintes a essas ações são o macaco Moonwatcher aprendendo a usar o osso como uma ferramenta e os astronautas ouvindo um ruído estridente. A terceira aparição do monolito é quase imperceptível e surge no começo da parte 4, em que David Bowie percebe a pedra se alinhando contra os planetas, como se dessa vez os planetas a rodeassem. Depois disso, Bowman entra numa odisseia lisérgica rumo a seja lá o que for. O monolito reaparece pela última vez no quarto, diante da cama do velho Bowman, momentos antes dele se transformar num bebê. Talvez o monolito seja o caminho para desvendar qual é de fato o tema de 2001. Seria o monolito o objeto disparador de novas fases do ser humano? Ou seria ele uma testemunha que simboliza e demarca cada uma das etapas da humanidade? Kubrick deixa essas perguntas sem resposta, mas uma cena icônica abre caminho para a interpretação. Esse é um recurso da linguagem cinematográfica chamado de match cut. Nesse recurso de montagem, o cineasta utiliza 2 planos diferentes com movimento, ação ou objetos semelhantes para criar uma relação entre eles. O osso e a nave espacial têm um formato parecido, o que permite essa associação na edição. O que o Kubrick quer dizer ao associar esses 2 objetos? Essa pergunta a gente responde no próximo episódio, quando a gente falar sobre a simbologia e os significados escondidos por trás de 2001, Odisseia no Espaço. Até lá!